Boa noite, vou fazer mais um vídeo aí sobre o pouco que eu sei das pessoas que me perseguem. Acho engraçado que eu não sei porque que esses caras me escolheram quando eu era criança como pivô deles para criar crime organizado, coisa de escola, tumulto de bairro, esses tem. Eu não saio, eu não tenho amizade com esse pessoal. Me socializo, tive amizade com esse pessoal quando eu era jovem. São pessoas que estão, notável que eles estão se descobrindo, como eu também, pessoas que estão tentando se entender, descobrir, saber coisas da vida, entender o pensamento humano, entender como psicologia, tudo funciona, e através do tabu do brasileiro, tabu que o brasileiro impõe contra o outro brasileiro. O brasileiro, ele não só retira o nosso direito de estudar, de trabalhar, de se relacionar, mas ele também nos proíbe de ter os nossos benefícios das nossas necessidades básicas como homem, como cidadão, como pessoa. Eles vão fechando o círculo na gente, eles vão fechando, até o momento que você fica completamente fechado no seu quarto. Você tem que parar e pensar, bom, armaram para mim na escola, armaram para mim na infância, armaram para mim na vizinhança, armaram para mim na sociedade. Agora eles me roubaram, por exemplo, a minha vida, eles me roubaram 10, 20 anos da minha vida. Eu assisti uma novela disso que eu estou vivendo agora, com aquele Edmundo lá, sei lá o nome dele lá, esqueci o nome do ator. Ele falou, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, ele viveu essa novela e eu assisti ela. Eu não sabia que as novelas eram o espelho do que a pessoa, a cópia do que o diretor copia o nosso dia a dia e fazia uma novela. Eu não sabia que era isso. Para mim que o narrador da novela, o diretor, ele estava buscando, ele estava extraindo histórias do passado, coisas interessantes e colocando para as pessoas, interagir as pessoas, entretener as pessoas. Eu não sabia que ele estava monitorando a gente, igual hoje eu sei que a Rede Globo, os vizinhos, as pessoas nos monitoram 24 horas. As nossas fezes, nossas necessidades fisiológicas, eles monitoram os nossos talentos, os nossos modos, eles fazem upgrade do nosso, eles clonam os upgrades da nossa vida. Muitos de nós somos feios, muitos de nós não somos tão boa pinta como um ator de televisão, apesar de que não temos o aparato todo para nos produzir como eles, ou os nutrientes não são oferecidos a nós da mesma forma que são oferecidos a eles, para que venhamos nos tornar como eles. Somos cobaias, somos tratados como guinea pigs da vida e do mundo, porque através de nós, os atores e as celebridades, elas pegam como base o que eles devem e o que eles não devem ser, aonde eles devem chegar. Eu não sabia disso. Foi um corre, é uma vida é uma cegueira. Eles nos cegam quando criança e aí nos fazem perder o tempo de escola, porque não temos, quando somos crianças, não temos aquela autoestima de quando adulto fala assim, não, eu vou formar, eu vou fazer tal coisa, eu vou me formar em tal coisa, eu vou conseguir isso, eu vou realizar tal coisa. Não temos isso. Porque nesse momento que estamos para decidir, tomar essas decisões, tem um rio de pessoas, são pessoas que elas nos influenciam nas drogas, nas bebidas, no álcool, no tabaco, em tudo que é de errado. E até mesmo no crime, quando não temos sorte. Porque é uma vida inteira de pessoas estranhas tentando, criando situações de incriminações contra nós, para que venhamos a fazer parte de uma cadeia, virar piolho de cadeia. O policial corrupto e o falso policial belo-horizontino, a falsa associação, não vou nem entrar no assunto, mas essa coisa aí, essa família militar aí de Belo Horizonte, o foco dele é esse, é destruir, quebrar suas pernas quando você está pequeno, quando você é jovem, depois de adulto você não consegue nem andar. E eles principalmente fazem de tudo com que você esqueça do limite de idade, para você nunca vir a entrar nas Forças Armadas, nem do Exército. No Exército, quando você entra no Exército, no meu caso, cheguei no Exército, o que eles fazem? Esse cara tem o DNA de um cara boa pinta, então tocar cachaça nele, cigarro, e fala que eles vão comer você no quartel para ele ficar com medo. Colocaram medo em mim, eu com 17 anos, na flor da idade, não sabia nada. Falei, o que é que eu faço? Eu falo que você arrima,
fala que você é a rima de família que eles vão te dispensar. Olha esse conselho do cara. Foi o que eu fiz, falei que eu era a rima e me dispensaram. Quando eu saí, eu fui notar que o exército era a melhor carreira que eu deveria ter entrado, não sabia. Quer dizer, sou um cara que fui tirado à sorte. Hoje eu sou um cara mais velho, eu tenho 40 anos, eu tô lutando contra vizinhos que monitoram minha vida, pessoas estranhas, que focam, o foco deles maior é fazer com que eu saia da casa dos meus pais, porque eu venha garimpar pro mundo afora, virar um andarilho, tentar a vida pro mundo afora, se eu não conseguir da forma legal, e se virar um andarilho, talvez um mendigo, para que quando a minha família vier completamente, todos os meus pais vierem a falecer, essas pessoas tomarem posse do que talvez seria meu, ou parte minha. Eles colocaram várias pessoas estrategicamente posicionadas do lado, do lado da minha casa, tem atrás, tem do lado. Eu comecei a notar isso quando eu comecei a fazer o estudo da mente, quando eu comecei a tentar. Quando eu era criança, eu nunca preocupei muito com me preocupar como um pensamento funcionava. Eu fui começar a entender e buscar mais essa questão quando eu comecei a notar provocações mentais, sugestões mentais, irritações, coceira aqui, coceira ali, coisas involuntárias que eu sabia que não partiam da minha própria vontade, do meu próprio corpo. Então, para você não ficar uma forma aleatória, assim, um jeito esculhambado de ser e deixar com que o seu corpo não obedeça às suas próprias ordens mentais, você tem que saber de onde está vindo essas ordens. Então, a partir daí eu comecei a estudar sobre o pensamento. Foi quando eu comecei a investigar sobre a minha vida toda, eu fui notar que eu fui uma pessoa retirada da sociedade, levada para Santa Luzia. Em Santa Luzia eles criaram uma situação com a minha vida quando eu era criança. Hoje eu sou parado quando eu tento falar isso com alguém, então por isso que eu estou fazendo um vídeo, se caso me matarem antes, que é a ameaça que as pessoas fazem o tempo todo, se vierem a me matar, me assassinar antes, tá aí o vídeo, inclusive vou até fazer um título bem bacana, se caso eu vier morrer antes, se eles vierem me assassinar antes do tempo. Eu fui tirado do meu habitat natural e fui levado para Santa Luzia, fui criado com um monte de pessoas, no meio de porco, galinha, sempre tentaram me colocar no meio de animal, e para que os adultos que me assistiam, me estudavam, pudessem brincar de sugestões mentais comigo, eventualmente o pouco que eu sei do que fizeram comigo, segundo eles me estruparam, coisa assim, quando eu era criança, muita coisa que eu lembro ou não lembro. Eles criaram muitas situações de brincadeira, de pique-pega, de quando a gente é criança, muita coisa eles falam, quando eles estão com raiva de mim, eles jogam na minha cara, eles tentam me ligar com cabo de vassoura, com rodo, com sticker, né, com um pedaço de pau, alguma coisa, eles tentam colocar alguma coisa em mim para machucar o meu mental, para machucar o meu subconsciente, o meu consciente, para que eles venham ter uma ação e uma reação no meu corpo mentalmente ordenando. Quando eu era criança, eu lembro que eu sofri muito bullying na escola, então chegou um negro muito alto perto de mim e começou a me explicar sobre noção de espaço, a ação, a reação, essas coisas. Então eu notei que eu estava sendo preparado para uma guerra futura, eu não entendia. Eu lembro que uma vez que eu estudei no Murginho ali, na escola Murginho, no Cristina A, o Cristina ainda não era o mausoléu que é hoje em dia, o Cristina ainda era habitável. O lixo nacional, você desculpa, perdão da franqueza, eu falo assim, as pessoas que me ameaçam, porque para mim quando você me ameaça a minha vida, você passa de pessoa para lixo. Então você não deve achar ruim quando eu te chamar de lixo. Você que me ameaça, eu te chamo de lixo, eu falo na sua cara, você é lixo. O lixo Belo Horizontino que me ameaça, ele usava essa coisa de modinha lá em Santa Luzia. Lá eles são bem metidos. Essas pessoas, eles são pobres, eles são de gueto, de favela, mas eles são bem vaidosos, eles são bem metidos, e era pior ainda no passado. Então essas pessoas me usavam como pivô e como base deles para saber o que estava acontecendo e o que não estava. Também para poder transpassar o meu corpo mentalmente falando, eles têm isso. Essas pessoas são muito espirituais em forma de maligno, né? São muito malignos, são muito espirituais, são muito da parte de coisas de fazer voodoo,
ter uma ação tipo do voodoo em você e tal. E nisso, quanto mais as pessoas fazem isso com você e você vai sendo separado da sociedade, o seu cérebro, não é que esse projeto de pessoas está praticando uma magia negra em você, mas sim porque o seu cérebro ele começa a acreditar naquilo e ele começa a responder para o seu corpo. Então, as ordens expressas mentais que esse projeto de pessoas envia até você como sugestão mental, seu corpo automaticamente vai responder. Então, é isso que esse projeto de gente faz através desse voodoo e essas espetadas que eles fazem, às vezes escolhendo as partes íntimas do ser humano como ponto de partida, de chegada desses voodoos e dessas espetadas deles. Isso é coisa que a gente aprendeu quando a gente era criança, quinta série e tudo mais. Na época de guerra de quinta série, quando o lixo nacional, eles travaram uma guerra contra mim 24 horas por dia, era uma guerra 24 horas, está voltando agora de novo. Você vê que eu não saio de casa, eu não tenho vida social e mesmo assim eu sofro guerra, sofro ataques. Não consigo fazer nada sem as pessoas. Hoje eles tentam me atacar onde eu estiver. Hoje é academia. Eu vou na academia, então é na academia que eles vão me atacar. Eles colocam laranjas lá, colocam pessoas estratégicas ali, ficam tentando cavar falta, tentam criar situações de mentira, falar que eu sou preconceituoso, que eu sou racista, que não sei o quê. Tentam colocar um negro ali do lado para criar uma situação de atrito, para ver se o cara me mata, ou briga comigo, ou me ataca fisicamente, para ver se chama a polícia, para ver se eu vou preso. O negócio deles é me colocar preso, ou morto, ou brigando com alguém, ou ser espancado por muitas pessoas. O foco deles é esse, 24 horas, é o tempo todo. O cara que é baixo, ele começa a criar casos comigo porque eu sou alto. O cara que é calvo, ele começa a criar casos comigo porque eu tenho cabelo. O outro não tem barba, o outro não sei o quê. Então, coisas que eu não via antigamente estão vindo à tona. Eu não fui um cara que eu fui criado com preconceito, cheio de preconceito, por isso que eu não vejo. Eu sou um cara livre de preconceitos. Se eu fosse passar por um exame de verdade aqui, ele ia saber, ia detectar que eu sou completamente inocente. Se alguma vez ou outra eu tive alguma reação de preconceito ou racismo, foi por alguma forma de raiva, mas o fundo do meu coração, ele sabe, ele é um coração eclético. Então essas pessoas que estão tentando cavar falta para tentar criar material para a corte, tentar criar coisa de favela e de gueto, eles estão completamente equivocados, e principalmente me usando. Eu tenho provas do que essas pessoas têm feito comigo, desde o dia 1 até o dia de hoje, e eu estou me preparando para poder fazer uma matéria maior do que só fazer vídeo e ficar postando. Eu posto no Twitter, no Facebook, no YouTube. As pessoas, eles fingem que eles não estão me escutando. Eu já falei na rua em voz alta do que eles fazem comigo, que é errado. Eu já gritei em praça pública, no meio dentro de shopping center, explicando para as pessoas que é errado eles clamarem o meu corpo. Eles não são donos de mim, eles não podem clamar o meu corpo. O Belo Horizontino brasileiro, ele fez uma pesquisa onde ele me deu um prazo, ele me usou como um ponto de estudo social deles. São as classes, existe a classe negra, eles não podem reclamar se eu falo classe negra, eles devem se decidir como ser chamados. Alguns chamam classe negra, mas se ele é marginal, ele gosta de ser chamado de black. Aí ele é marginal, ele fala black. Mas aí tem o outro marginal, que é o assassino, ele chama ele de negro. Aí negro pode, mas só entre eles pode. Então, quer dizer, o cara cria vários conceitos entre o crime organizado dele, e aí ele tenta impor esses conceitos contra a sociedade, e nós devemos descobrir o que deve ser feito, o que pode e o que não pode ser chamado, como devem ser chamados ou não devem. O que eu sei do dicionário, que você deve, se eu estiver falando formalmente com um cidadão como esse, eu chamo ele de afrodescendente. Se eu estiver nos Estados Unidos, fora do Brasil, é afro-americano. Você não sabe de onde ele é, você pergunta onde que ele é. É afrodescendente, afro-americano, afro-brasileiro. Quando você fala um negro, você quer dizer a cor negra. Isso tem nada a ver com racismo. Racismo é a pessoa... Você que é imbecil, retardado. Quando eu falo retardado, não estou falando você que é excepcional, não. Você que é excepcional é bonitinho, eu te chamo de especial.
O nome retardado, para mim, é o cara que é retardado, que fica cavando falta, querendo criar atrito com as pessoas para brigar e para poder matar os outros, pessoas que ainda estão em vida. Você é imbecil. Primeiramente, você é imbecil porque você não sabe o valor da vida. Isso é bíblico. Não existe nada mais poderoso, nada mais valioso do que a vida. Então, se você passa 24 horas do seu dia incriminando as pessoas, criando faltas, criando problemas para comigo e para outras pessoas, para que nós venhamos a ser assassinados, você é um retardado. Você é um imbecil, você não tem direito de circular no meio de outras pessoas. Deixa eu só te explicar. Você, perdi até meu ponto, tá vendo? Eu não posso ficar perdendo meu tempo com pessoas como você, mas por isso que eu tirei o tempo para fazer esse vídeo, porque se caso você, porque eu já vi, vocês assassinam as pessoas na rua e a polícia não tem, nós brasileiros, nós não temos mais aquele perito que aparecia, o perito antigamente ele aparecia do nada, então tinha como você correr dele. Ele é um engenheiro, perito, advogado, delegado, ele era tudo. Você matava um cara na rua, ele aparecia, ele descobria você. Você roubava uma correntinha de um cidadão em Belo Horizonte aqui, a polícia militar te achava. Você podia entrar na favela que for, a polícia te achava. Hoje não. Hoje é tudo debaixo dos panos. Hoje vocês se dividiram, vocês não me avisaram. Vocês não me avisaram que vocês iam separar as classes. Moreno com moreno, branco com branco, loiro com loiro. Vocês não me avisaram isso. Vocês me mandaram para fora do Brasil para me aprender inglês, para que eu viesse traduzir gratuitamente para vocês quando vocês começassem a assumir meus pensamentos, porque vocês assumem meus pensamentos, vocês não dialogam comigo, vocês não me dão o mesmo direito, o mesmo respeito para com qualquer outro cidadão, o direito de poder falar e pedir meus direitos. Vocês assumem o que eu estou falando e através da história negativa que vocês criaram para comigo, vocês impõem o que vocês assumem que eu estou pensando para com as outras pessoas. A partir daí as pessoas começam a criar um estereotipo negativo sobre a minha pessoa. E porque eu me isolei, me isolei dessa sociedade podre e dessas mariquinhas da modinha de salão hoje em dia, que é você a modinha de salão, você que tem muito cara gente boa aí de favela, só tem muito cara top, eu sou capaz de subir o morro e ir lá cortar o cabelo com cara de favela, gente finíssima, cara legal, ele tem muito ouro, tem uns que a submissão dele é bem bacana, tem uns que se faz como um gay, de homossexual, para te mostrar uma submissão, que ele não quer briga, que ele quer só amizade, tem uns que tem, a reverência dele é diferente, ele é sempre sorrindo, tem outros que ele fica mais afeminado, tem muito cara inteligente, cheio de talento na favela, mas tem muito cara de bairro periférico, ele é podre, ele é mariquinha, ele é baseado em um ex-amigo que eu tive um amigo, eu considerava aquele cara como um irmão, sem nomes, tá? Ele está nos Estados Unidos, deve estar lá ainda, morei, levava, onde o cara ia, ele já via aquele cara na sarjeta, levava ele para onde que eu ia, um moreno, neguinho, onde ele ficava comendo bosta na rua, eu pegava ele, levava ele para casa, levava ele para a família da minha família, todo lugar que eu levava o cara, ele arrumava problema para mim. Eu trabalhava na Mercedes-Benz, coloquei o cara lá, fui mandado embora por causa dele. Eu coloquei lá na casa da minha família perdeu a casa. Toda namorada que eu tinha dava problema, ele tinha que querer ficar com mulher minha, eu largava a mulher, deixava a mulher com ele, eu pegava outra mulher, mudava de casa, ele não pagava aluguel, eu dava carro para ele, ele batia o carro, deixava o carro batido na porta de casa, até hoje. Hoje no Brasil, Belo Horizonte, é cheio de clone dele, esses caras de salão é tudo filhote dele. Ele é gente boa, não tem nada contra ele, é um cara da Bahia, é um cara cheio de trambico, hoje ele tem filho, deve estar casado, deve estar super bem, eu espero que ele seja tudo super bem. Só que quem te conhece não te vende. Eu conheço cada um de vocês, a teoria, não conheço cada um, mas eu consigo deduzir a teoria da espécie brasileira, essa coisa que o brasileiro é, consigo entender você. Você vê que hoje eu me retraí, não faço parte, porque eu perdi esse momento do funk, então se eu me retraí, tem as nossas considerações, mas aqui acabou para mim, acabou. Vocês não têm vida própria, vocês não ficam só na minha vida, eu jamais preocupei que a hora que você vai no banheiro, que você defeca, não defeca, a hora que você toma café, que você não toma, se você está trabalhando, não está, se você está dando, está comendo, estou cagando e andando, e você 24 horas na minha vida. Eu sei o que vocês estão fazendo,
todos esses vizinhos meus aqui do Vila Clóis, eu falo aberto, não tem, minha vida é um livro aberto, esses vizinhos de Vila Clóis, esses projetos de neguinho aí de, sem preconceito, como eu falei, esses neguinhos de salão de beleza aí de Vila Clóis, Campo Alegre, Florianópolis, esses projetos de rato que quer ser marginal e não é bosta nenhuma. Esses cocô de cara que vive a vida inteira, dedica a vida para comprar um carro e aparecer para mim e para os outros. Tô cagando e andando se você tem carro ou não tem. Eu sei que todos vocês são baseados no crime de Santa Luzia. Vocês são, eu não vou falar o que vocês são aqui, mas você sabe o que vocês são. Vocês são baseados no crime de Santa Luzia, desde o dia 1 eu lembro. Tem um canal de Santa Luzia, do Cristina A, São Cosmo, Palmital, Caldeirão, tudo a mesma coisa. Vocês colocaram Polícia Militar, rato em cada posto ali para poder ficar monitorando e mantendo as pessoas embaixo, porque ele mantém as pessoas embaixo, ele quer que ninguém prospere, ninguém evolua. Esse é o plano. E se cair na mão dele, ele vai incriminar você e vai tentar te matar, te levar para um buraco qualquer desse e te matar, igual fizeram com o Richarlison, mataram o falecido Richarlison. Primeira vez que eu tive problema com a polícia aqui, eu sempre evitei polícia, não tem nada contra. Aliás, para te falar a verdade, eu até gosto de polícia. Eu não gosto da bosta que está na polícia, mas a ideia polícia eu gosto. Eu não gosto de alguns projetos de policiais que estão na polícia, apesar que o cara também é um pobre coitado, o alimento local dele também não deve deixá-lo crescer mentalmente falando, então talvez o cara desse, por isso que ele é assim, então por isso que eu relevo também. Ele já me salvou algumas vezes, então eu evito polícia, porque para mim o jeito dele de aproximar das pessoas, para mim, é nojento. Então, assim, eu não tenho arma, eu não vou ficar matando polícia para ser assassinado no meio da rua. Então, eu evito. Então, assim, você sabe o que eu sei, eu não me faça voltar aqui e contar do dia 1 de Santa Luzia, São Cosmo, Palmital, Caldeirão, e começar a citar o nome de vocês, lixo nacional. Você sabe que vocês são lixo. Não faz eu voltar aqui de novo, não. Essa foi a última vez. E eu vou procurar a corregedoria, eu vou procurar autoridades cabíveis, e eu vou passar esse negócio a limpo. Teve uma lista de rapazes assassinados em Santa Luzia, em São Cosmo ali, e provavelmente vocês estão querendo fazer isso comigo. Eu não sei por que vocês fizeram isso na época, eu era criança, não tinha ideia, era uma vida de sobrevivência. A minha vida de infância, minha vida era fliperama. Se você tinha alguma coisa contra fliperama, minha vida era fliperama. Eu nem estudei. Quando eu notei que eu fui impedido de estudar, eu sempre fui um cara bom. Se você olhar a caderneta minha, eu era ótimo em ciências e tudo mais. Quando a professora de ciências me deu suspensão, me boicotou junto com aquela bosta daquele menino que estudava comigo lá, eu notei que a minha vida era uma vida planejada. Entendeu? Então, assim, pra cima de mim não. Engana outra pessoa, eu não. Então fica aí a dica. Próximo vídeo vai ser mais pesado, tá?